Por que o mundo rejeitou um homem perfeito e até hoje rejeita? Do Mano Vitinho. Ele aqui eu não, esse cara aqui eu não trouxe, tem um mano bíblico, mas esse cara aqui eu não trouxe. Eu já vi um, dois vídeos dele assim, e os vídeos dele é muito da hora, os vídeos dele é muito legal, tudo mais eu gostei bastante. Só que ele não tem problema com react e tudo mais. Se tiver qualquer coisa é só avisar, que eu apago e tudo. Mas então bora. Vamos lá aqui então, ver o vídeo desse mano. Parou pra pensar por que o mundo rejeitou o homem perfeito? Você já parou pra pensar por que o mundo rejeitou o homem perfeito? E pior, porque até hoje continua rejeitando ele? É simples, pô. Ele simplesmente, é que ele mandava as verdades, né, pô? É isso. É como tem um negócio lá, tipo, obras que são feitas no, no escuro, na escuridão e tudo mais, quando são expostas à luz, são mostradas como que são obras obscenas, obras ruins e tudo mais. E ninguém quer isso, ninguém quer que suas obras sejam vistas como algo ruim e tudo mais. As pessoas acabam negando, né? E Jesus era isso, ele mostrava a verdade, ele era a luz, né? Que mostrava toda a escuridão, mostrava todo o podre que era escondido ali nos reis dos fariseus, nas pessoas e tudo mais, e as pessoas, né, não gostavam disso, achavam que estavam na razão, né, e quando eram confrontadas, não gostavam, né, ele vinha assim com as verdades e as pessoas não aceitavam, né, se sentiam, né, como que fala? Sentiam ameaçadas, né, de fato, né, confronto quando a pessoa é confrontada, né, com a verdade e tudo mais, não tem como. Ou você aceita, tem duas, tem duas, só tem duas opções. Ou a pessoa aceita e muda realmente aquilo, ou ela vai negar e querer estar na razão, mesmo estando errado. E era isso os caras na época, né? Até hoje, né? As pessoas negam porque eles sempre falam a verdade, mas as pessoas não querem aceitar isso, não querem aceitar que coisas que elas trabalharam e tudo mais são coisas ruins, ou o jeito dela viveu e tudo mais são atos ruins, assim, tudo mais, e elas negam e querem viver nessa ilusão e tudo mais, viver na mentira, ao invés de aceitar a verdade, né? Jesus nunca fez mal a ninguém. Curou o doente, amou os esquecidos, ensinou a verdade, foi humilde, justo, sincero, mas mesmo assim foi traído, julgado como um criminoso e crucificado. E o mais chocante, se ele voltasse hoje do mesmo jeito, muitos ainda virariam as costas para ele. Mas por que isso acontece? O que tem nesse mundo que faz as pessoas rejeitarem alguém tão bom? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então se prepara porque talvez a resposta mexa mais com você do que você imagina. A verdade é que o mundo não rejeitou Jesus por ele ser mau. O mundo rejeitou Jesus justamente por ele ser bom demais. Ele Exato. incomodava. Ele expunha o que ninguém queria encarar: o pecado, o orgulho, a falsidade, a hipocrisia. Ele era luz num lugar cheio de trevas. E como diz em Exato. João 3,19: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe Sim. quando alguém vive de uma forma tão correta que só de estar perto de outras pessoas, as outras já se sentem desconfortáveis? Não porque a pessoa está julgando, mas porque a vida dela mostra aquilo que a gente está tentando esconder. Jesus era assim. Ele não precisava apontar o dedo para ninguém. A própria presença dele já mostrava algo que estava errado no coração das pessoas. É, né? E isso incomoda. A Por pureza, isso a ele foi perfeição, rejeitado. quando vem ao mundo, né? Quando vem Naquela com a época, os verdade líderes ao mundo, as religiosos se pessoas, incomodavam com o amor que Jesus tinha pelos a grande parte pecadores. das pessoas tem Ele que negar, sentava né? com os Porque rejeitados, preferem viver comia com na mentira. prostitutas, curava leprosos, enquanto Porque a eles queriam verdade, regras e porque a aparência. verdade confronta, a verdade Eles machuca e gostavam as de parecer pessoas santos por fora, preferem mas por dentro estavam se vazios. comportar na E Jesus mentira do dizia que. isso sem medo. Em Mateus 23:27 ele falou: ai de Porque. vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caídos, bonitos por fora, Porque mas por simplesmente dentro aceitar cheios de realmente que estavam ossos e de toda errados, podridão. Dói aceitar ouvir isso, né? quanto Mas era a que verdade. tudo aquilo que E a verdade fizeram muitas era vezes mal e dói. tudo, É por isso que hoje o mundo ainda continua e pensar rejeitando em mudar Jesus, e tudo, mas não porque querem. ele A maioria continua não quer. falando a verdade. Ele continua incomodando, ele continua mostrando o que a gente precisa mudar. E nem todo mundo está disposto a mudar. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem que cada um tem a sua verdade
que ninguém pode julgar ninguém e que se eu tô feliz tá tudo Só certo. tem uma Mas verdade. Jesus dizia o Só tem uma contrário. verdade. Ele dizia coisas como: quem quiser vir após E mim, é negue-se a si Jesus. mesmo, tome sua cruz e me Só siga. tem uma verdade. Como saber o que é real E o que não é? Será que eu sou realmente esse? Ou eu sou outra pessoa? Mateus 16:24. Negar a si mesmo, isso vai totalmente contra o que o mundo prega hoje. Que é o Exato. siga seu coração, faça o que quiser e nunca se Seja reprima. você mesmo e tudo A mais. verdade é que Jesus nunca passou a mão na cabeça do pecado. Ele Exato. amava o pecador, mas sempre chamava ele para mudança. E se a gente for sincero, até hoje tem hora que a gente também rejeita Jesus. Quando escolhe o nosso jeito ao invés do dele. Quando preferimos seguir o que dá prazer do que fazer o que é certo. Mesmo os mais justos, mais santos, assim, né? Tem vezes que rejeitam os desejos deles. E tudo bem, é normal, infelizmente, né? A gente é imperfeito, a gente é pecador. Mas ainda assim, ele nos ama tanto, ele é tão misericordioso que sempre nos dá a chance de mudar e tudo mais. E o importante é nunca deixar ser levado realmente por nossas ações, sim, pelo que Deus quer. E sempre que a gente cair, sempre que a gente acabar se afastando, mesmo que um pouco, a gente se reerguer e voltar a estar na presença dele, voltar a estar no conforto da presença do Senhor e tudo mais, né, pô? É assim que é. A gente vai, cai, levanta e vai atrás, corre de novo, vai indo, vai indo. Nunca desista, nunca desista. É como Deus falou, o justo não é aquele que nunca peca, é aquele que peca, mas que se levanta. É isso. Quando deixamos o orgulho falar mais alto, quando escondemos nossa fé por medo de sermos criticados. Pensa só, quantas vezes você já deixou de falar de Deus com alguém porque ficou com medo de parecer fanático? Sim. Quantas vezes você já ouviu algo que sabia que ia contra a palavra, mas ficou quieto para não ser cancelado ou julgado? Isso também é uma forma de rejeição, e a gente precisa encarar Eu mesmo, isso. no começo, quando eu comecei a fazer as lives e tudo mais, às vezes quando eu falava de Deus, assim, mas eu falava meio baixinho, assim, e tal. Eu tinha um pouquinho de receio, mas agora, é que também era costume. Mas você vai indo, filho, quando você vai, tipo assim, como eu também não sou acostumado a fazer vídeo, fazer live e tudo mais, aí tinha um pouquinho de receio, mas depois, agora, é tranquilo, é de boa, é natural. Ainda mais que antes eu tô bem mais próximo de Deus agora do que antes, eu espero, né? Acho que tá mais fácil. Jesus nunca prometeu que seguir ele seria fácil. Pelo contrário, ele Ao disse: contrário, se o mundo é os muito mais, odeia, é mais, é saibam mais que difícil antes seguir a odiou a Jesus do mim. que seguir ao mundo. João 15:18. Então, se você se sente rejeitado por tentar viver com fé, saiba que está em boa companhia. Sim. Jesus passou por isso antes de você. É E isso, se mas ele quanto sendo mais próximo de Deus você está, mais tentado, mais difícil vai ser, filho. Mas o negócio vai sempre persistir. perfeito foi rejeitado, por que conosco seria diferente? O mundo rejeitou Jesus. Por quê? Porque escolheu o mal. Por que será que tantas pessoas escolhem o mal, mesmo sabendo que isso destrói a vida delas? Por que será que os prazeres momentâneos acabam tendo mais força do que a paz verdadeira? A resposta, na maioria das vezes, está no coração humano. Sim. A Bíblia já falava sobre isso há muito tempo. Em Jeremias 17:9 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou seja, a gente costuma confiar demais nos nossos sentimentos, nas nossas vontades e desejos, mas o coração humano sem Deus É que é a nossa confuso. natureza é voltada para o pecado, né? Então, normalmente nós vamos ser voltados ao que é mal, ao que é ruim. Tá? Nascemos mal, nascemos pecadores. E por isso que Jesus nos fala que devemos rejeitar nós mesmos, rejeitar nossa natureza e renascer, nascer com novas criaturas, novos seres nascidos da água e do espírito, e não da carne como a gente veio, né? Cheio de engano. A pessoa acha que está fazendo algo porque ama, porque tem vontade, porque é livre, mas no fundo muitas vezes está sendo escrava do próprio pecado. Dá só uma olhada. E Em como Eu aquilo ainda é tenho que, eu ainda horrível. tenho que terminar a Vinland Saga, acho que eu só vi quando o pai do Thor tinha morto. O escravo do dinheiro segura uma vara só para agir como dono de uma escrava que ele comprou com dinheiro. Sim. É Ele todo só mundo, não percebeu ainda é tudo escravo, pô. que É que todos não são tem escravos liberdade. de alguma coisa. Então, hoje em dia não tem liberdade. Nunca teve nesse mundo. Quantas vezes alguém busca prazer em coisas que só trazem destruição depois?
Começa um só hoje, só para relaxar, só uma vez, e quando vê já não consegue mais sair. O pecado é sedutor, bonito por fora, mas venenoso por dentro. Sim. Como uma maçã brilhando por fora, mas podre por dentro. Olha o que Tiago disse sobre isso, em Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. E é exatamente isso que acontece. O pecado começa como uma coisa pequena, uma escolha inofensiva, um prazer imediato, Sim. mas vai crescendo, dominando e Vai virando um crescendo. vício, um estilo de vida, que pode matar. Às vezes não só espiritualmente, mas matar relacionamentos, sonhos e a própria paz. Muita gente escolhe os prazeres do mundo porque Isso eles acaba levando oferecem até uma o próprio, recompensa imediata, até a pessoa prazer rápido, acabar, conforto, né? sensação de E levando, liberdade, né? mas é uma liberdade falsa. É como alguém preso num quarto cheio de comida, sem perceber que a porta está trancada por dentro, e quando tenta sair já é tarde. Jesus falou algo muito sério em João 8,34. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E isso é Sim. forte demais, porque o mundo hoje vende o pecado como uma liberdade, como uma escolha moderna, como viver intensamente. Mas o que Jesus Como diz é o viver de contrário. verdade, O né? pecado te Como prende, a ele vai te iludindo liberdade, até que como a você perde o verdade. controle, e só a verdade Ué, liberta. Ele mesmo só disse: Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Só que essa verdade nem sempre é doce. Às vezes ela dói. Porque a verdade diz que você precisa abrir mão das coisas que você gosta. Sim. Que você precisa dizer não para si mesmo. Que precisa lutar contra os desejos. E a maioria das pessoas não quer isso. É muito mais fácil seguir o fluxo, fazer o que todo mundo faz e curtir a vida do seu jeito. Mas o problema é que tudo que o mundo oferece tem prazo de validade. A fama passa, o corpo envelhece, a bebida perde a graça, a liberdade falsa cobra um preço. E Exato, quando como essa Jesus mesmo disse. Não fazeis tesouros aqui na terra, a qual o ladrão possa roubar e a traça possa, onde possa juntar traça, onde possa, onde a ferrugem possa levar, mas acumular tesouros no céu, onde o ladrão não pode, onde o ladrão não pode pegar, onde a traça não pode, onde a traça não pode se juntar, onde a ferrugem não pode levar, né? E é isso, tá certo. A gente tem não acumular tesouros na terra, mas no reino de Deus, né, pô? E é isso que a gente precisa fazer. Precisa buscar mais disso. conta chega, As pessoas estão muita muito focadas em riquezas aqui na terra e tal, mas esquecem das riquezas no céu. gente já está afundada, ferida e vazia por dentro. É por isso que Jesus foi rejeitado, porque ele oferece uma vida eterna, mas pede renúncia agora. Ele oferece paz verdadeira, mas diz que você tem que deixar o pecado. Ele oferece cura, mas te chama para abrir as feridas e encarar a verdade. E sabe o que é mais triste? É que às vezes as pessoas só percebem que escolheu o caminho errado quando tudo já desmoronou. Quando o Sim, prazer virou um vício, quando o relacionamento virou abuso, quando a liberdade virou prisão. E aí, ela olha para trás e vê que rejeitou o único que podia ter te salvado, Jesus. E aí, como foi seu fim de semana? Pô, bebi demais, acordei tarde, não me exercitei, sinto que tô perdendo cada vez mais. E, bom, a verdade é que todo ser humano tem dentro de si uma sede por algo maior, uma fome de sentido, de preenchimento e de felicidade. Desde criança a gente se sente vazio e vai crescendo tentando tapar esse buraco com várias coisas: diversão, aceitação, dinheiro, sucesso, eu mesmo. relacionamento. Eu, embora eu sempre tivesse minha família, meus amigos e tudo mais, sempre minha vida, quando eu ficava assim, só tipo assim, tipo aqui no quarto, aqui sozinho assim, tudo mais, eu me sentia um vazio, eu me sentia sozinho e tudo mais, me sentia como se eu não fosse amado, querido e tudo mais, mas depois que eu me virei para Deus de verdade mesmo, eu comecei a buscar, agora eu não sinto mais isso. Eu me sinto sempre com uma companhia sempre boa, não uma companhia ruim, mas uma companhia boa de verdade que me acalma e tudo mais. E agora eu sempre me sinto com alguém. E é verdade mesmo, Jesus está aqui comigo, seus anjos e tudo mais, sempre está aqui, né? Me acolhendo, me ajudando, me fortificando sempre. Drogas, redes sociais, vícios, status, mas o problema é que nada disso sacia de verdade, só engana.
É aí que entra o pecado. Ele se apresenta como uma resposta rápida para essa sede, uma resposta imediata. É como um corpo de água salgada. Uma resposta Na hora fácil, parece matar né? a sede, mas quando você bebe, mais As pessoas desidratado você preferem o fica. fácil do que o O pecado se trabalho aproveita duro, da né? nossa busca por prazer. Ele se disfarça de liberdade, mas no fundo é uma armadilha. É como Satanás fez com Eva no Éden. Em Gênesis 3:6, diz: A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Ou seja, parecia bom, bonito e certo, mas era o começo da queda. Hoje o inimigo faz a mesma coisa. Ele não aparece com um tridente e cara assustadora. Ele aparece em forma de prazer, de tentação disfarçada, de algo que todo mundo faz. A internet, por exemplo, está cheia de coisas que estimulam prazer rápido. Violência, fofoca, exibicionismo, tudo isso ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro. A gente sente prazer, fica viciado, mas depois vem a culpa, o vazio e a tristeza. E quanto mais a pessoa se entrega, mais ela se afasta daquilo que realmente pode te curar. É como estar com fome e só comer doce. Parece gostoso na hora, mas enfraquece o corpo. Traz Sim. doenças, esconde o que Só o corpo envenena o realmente corpo. precisa: nutrição. O ser humano busca o prazer porque foi criado para a alegria, mas não para qualquer alegria. Fomos criados para viver em Deus, com Deus e por Deus. É só Ele Sim. que pode oferecer o prazer que não acaba em dor, que não destrói a alma e que não cobra um preço alto. Olha o que Davi escreveu em Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a vareda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. E isso é profundo. Deus não quer tirar o nosso prazer. Ele quer nos dar um verdadeiro prazer, aquele que preenche, que traz a paz e que não escraviza. Porque o prazer do mundo não é de verdade. O pecado distorce isso. Ele oferece uma cópia falsa desse prazer, uma versão distorcida. Por isso que é tão perigoso. Jesus mesmo enfrentou essa batalha. Quando foi tentado no deserto, o diabo ofereceu prazer, poder e conforto. Mateus 4, Satanás disse: Transforma essa pedra em pão, joga-te do alto, e os anjos vão te segurar. Te darei todos os reinos do mundo se me adorares. Mas Jesus respondeu com a palavra. Ele sabia que a vontade de Deus era Sim. melhor do que qualquer prazer imediato. E agora pensa com calma. Quantas pessoas você conhece que vivem buscando prazer, mas vivem tristes? Quantas pessoas estão rindo nos stories, mas chorando no quarto? Tenho amigos Quantas assim. pessoas parecem livres, mas estão presas? A grande verdade é essa. O pecado é um atalho para o prazer que parece mais fácil e mais rápido, mas é um atalho que termina em queda, vergonha e destruição. A Bíblia é muito clara. Provérbios pessoas 14:12. Vão Há preferir caminhos que parecem a porta, certos ao a homem, porta mas maior, no final mais, conduzem à morte. Por isso, quanto mais mais longe de Deus a enfeitada, gente mais anda, bonita, mais propenso a mas gente poucos fica a acharão a buscar porta prazer estreita, onde só há veneno. que O mundo levarão diz: segue seu coração. levará a Mas verdade. Jesus Né? diz: negue-se a si mesmo. O mundo diz: faça o que quiser. Mas Jesus diz: toma a sua cruz. O mundo diz: se te dá prazer é certo. Mas Jesus diz: santificai-vos, porque eu sou santo. A batalha é real todo dia, porque o pecado vai continuar se disfarçando de alegria, de liberdade e de amor. Mas quem tem o Espírito Santo vai começar a perceber a diferença entre o prazer que acalma a alma e o prazer que suga a vida. E agora que você sabe de tudo isso, não adianta você continuar vivendo como sempre viveu. Você precisa sair desse ciclo de prazer falso. E para sair disso, a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso não é sobre força de vontade. Não adianta só querer parar. Quantas vezes a gente promete que não vai fazer mais e Sim. faz de Eu novo? muitas vezes O pecado tem fiz várias raízes. promessas para Ele não é mas só eu um não cumpri. comportamento. Me É um arrependo sintoma disso. de algo que está ferindo por Mas hoje dentro. em dia A não primeira faço mais chave para isso. romper esse ciclo Agora é reconhecer que entender precisa de só, ajuda. Enquanto você se acha que dá conta sozinho, entender a que vai Deus, melhorar deixar com o que Ele te tempo e que é ajude. só um hábito, você Ele vai continua te ajudar, preso. pedir ajuda, Mas Ele quando vai você se ajudar. rende diante de Deus e diz: eu não consigo, me ajude, Exato. Não ele entra. conseguimos sem Ele. Sem Como Ele diz não em dá. Salmo Se a 51:17, gente for os por sacrifícios nós que mesmos, nunca agradam a vai dar. Deus A são um carne é espírito fraca, quebrantado. precisamos de Deus para Um nos coração fortalecer. quebrantado e contrito, ó Deus, não o desprezarás. Deus não rejeita quem chega sincero. Ele não humilha quem confessa. Ele abraça, cura e transforma. A segunda chave é encher o coração com a presença de Deus. Porque não adianta só tirar o pecado. Você precisa colocar algo no lugar. O ser humano não foi feito para viver vazio. Se você tirar o pecado, você vai continuar longe de Deus. A tentação vai voltar ainda mais forte. Jesus ensinou isso em Lucas 11, 24 e 26.
enquanto falou que o espírito imundo sai, mas se a casa, ou seja, a alma, ficar vazia, ele volta com outros piores. Pera aí, gente. Obrigado. Voltar? Por isso é essencial se encher da palavra, buscar intimidade com Deus, falar com Ele todos os dias, ler a Bíblia, não como uma obrigação, mas como uma conversa com o Pai. Louvar, orar, ter tempo a sós com Deus. Olha o que diz o salmista em Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é como uma âncora. Quando você se enche dela, o prazer do mundo começa a perder o brilho. O que antes te atraía começa a perder o sentido. Porque Deus vai transformando o seu gosto, seu paladar espiritual. Ele te dá novos desejos. Deus é muito Isso é o bom. que está escrito Quem em que faz Salmo isso? 37:4. Ele é Agrada-te gente do bonzinha, Senhor, nos ajuda e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus é Não é que Ele maravilhoso. vai te dar tudo o que você quer, é que Ele vai mudar o que você quer. Ele vai moldar o seu coração para desejar as coisas certas. A terceira chave é andar com quem também busca em santidade. Não dá para querer sair do pecado e continuar no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas ouvindo as mesmas vozes. Se você quer mudar de vida, precisa mudar de ambiente. Não porque você se acha melhor, mas porque Não, você entende isso sua aí não. fraqueza. Não somos Em melhor que Provérbios ninguém. 13:20 está escrito: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se cerque de gente que ore por você, que te tratam com amor, que te lembram de quem é Deus. Gente que te puxa para cima quando você desanima. E por fim, tenha paciência com o processo. Romper com o pecado é uma batalha diária. Às vezes você vai cair, mas o que define um vencedor não é quem nunca cai, mas quem escolhe levantar com Deus todas as vezes. Como diz em Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Sim. Então não desista. Cada passo para longe do pecado é um passo para mais perto da verdadeira liberdade. O prazer que vem de Deus é duradouro, puro, leve e não traz vergonha depois. É paz, é alegria no espírito e satisfação verdadeira. O mundo oferece prazer por alguns minutos, mas Deus oferece alegria eterna. A verdade é que o mundo rejeitou Jesus e ainda rejeita, porque ele é a verdade que confronta, a luz que revela, o amor que transforma. E muitos preferem se esconder nas trevas do que encarar a mudança. Mas você não precisa seguir Muitos por não esse encararão a caminho. verdade. Você não precisa mais viver atrás de prazeres que só te quebram por dentro, que te deixam cada vez mais vazio, mais distante de quem você nasceu para ser. Você foi criado para muito mais. Foi criado para viver com propósito, paz, liberdade de verdade. E tudo isso só é possível quando você decide parar de correr do único que pode te salvar, Jesus. Sim. Ele Muitas pessoas continua sendo negam, rejeitado muitas por pessoas muitos, querem, mas acham que hoje pode ele sozinho, está que não batendo na porta precisam do seu dele, coração, mas como diz em não é Apocalipse assim. 3:20. Eis que estou à porta Acabam e caindo na bato. Se própria. alguém ouvir a minha voz e As abrir a pessoas acabam porta, caindo na entrarei própria e armadilha. cearei com ele, e ele comigo. Jesus não bate para julgar, ele bate para restaurar e para curar. Ele bate para te dar uma vida que o mundo nunca mais vai conseguir te dar. Então hoje a escolha é sua. Continuar buscando prazer nas coisas que te machucam, ou abrir mão do que te afasta de Deus e entregar de verdade aquele que nunca te rejeitou. O mundo rejeitou o homem perfeito, mas você ainda pode escolher acolher esse homem no seu coração e deixar que ele mude a sua história para sempre. Então, se esse vídeo falou com você, se inscreve, deixa o seu like. E é isso. Até a próxima. Vídeo brabíssimo aqui do Mano Vitinho. Brabíssimo mesmo. Vídeo maravilhoso. Muito bom. Né? Quem quiser ir ver aí o canal do Mano aí, ó. Mano Vitinho. Mano, né? Vídeo brabíssimo. O cara faz uns vídeos muito bons. Se vocês quiserem eu trago mais e tudo mais, né? Pra a gente cada vez mais se fortalecer, né? E nos ajudar.